vai pra frente, isso aqui, direita, pra frente, isso, agora, cuidado, cuidado! Você já participou de um campo minado? Pois é, essa aqui é uma atividade bem legal, bem divertida, que dá para trabalhar algumas competências também muito interessantes. Eu vou falar para vocês agora sobre o campo minado e como utilizar essa ferramenta legal na educação com entretenimento. Vamos nessa? Fala aí, Master Player! Tudo beleza? Eu me chamo Paulo Emílio e estou aqui no canal do Game Ação toda terça-feira para falarmos sobre atividades e conteúdos incríveis dessa metodologia que é a educação com entretenimento. Não esquece, compartilhe esse conteúdo se você gostou, comenta aqui e também se inscreve no canal. Vamos levar esse conteúdo para vários lugares e fortalecer a educação com entretenimento. Vamos nessa? Galera, é o seguinte, o campo minado é uma atividade muito simples. Basicamente, se você quiser trabalhar comunicação, se você quiser trabalhar relação de confiança, se você quiser trabalhar trabalho sob pressão e equilíbrio emocional, são algumas competências que são clássicas nesse tipo de atividade. Ela é mais conhecida como uma atividade de comunicação e você vai entender por quê. Como é que você monta o campo minado? Primeiro é importante você montar um espaço, e aí eu estou imaginando isso num tamanho gigante, tá? Para as pessoas participarem, não um tabuleiro, mas um tamanho gigante. Então você monta aí marca, faz uma demarcação, uma linha zebrada, uma fita zebrada, EVA, qualquer coisa que possa visualmente deixar claro, como se você tivesse um grande garrafão e uma porta de entrada para o campo minado. O campo minado você pode utilizar ele de diversas formas. A gente muitas vezes utiliza para que as pessoas peguem determinadas peças para fazer uma segunda atividade. Mas você pode também colocar um item, uma moeda, alguma coisa escondida em algum cone e espalhar nesse campo minado vários cones. Então o desafio basicamente passa a ser o seguinte: um componente vai estar vendado, ele vai entrar nessa área que tem vários cones espalhados aleatoriamente, podem ser EVAs também espalhados aleatoriamente, e num desses cones vai estar a moeda de ouro, que você sabe onde está. Quando este componente entra, um outro componente que está do lado de fora, ele vai orientar o grupo. Aí vamos às variações que podem tornar a atividade bem interessante. Se você tiver com um grupo de umas 15 pessoas, você pode combinar de ter uma pessoa que vai entrar vendada, a outra que vai dar orientação, e todos os demais vão atuar como pessoas que estão ali para atrapalhar. Então elas vão gritar, elas vão falar no pé do ouvido da pessoa que está comunicando, elas vão falar movimentos que sejam movimentos errados. Então isso tudo é muito legal se você quiser mexer com um trabalho sob pressão. Uma outra forma, outra variação é você colocar duas entradas no seu campo minado. Uma entra uma equipe com uma pessoa vendada e um orientador, outra entra uma pessoa vendada com um orientador, então duas equipes diferentes, e ganha a equipe que encontrar a moeda primeiro. Vale lembrar que nas duas variações, toda vez que alguém tocar num desses cones ou nesses EVAs, é como se a bomba tivesse estourado, ela volta para o início. E aí, nesse caso, você pode trocar de componente, como se aquele componente tivesse morrido, aí você vai no segundo componente. Isso é legal para a dinâmica, para que todos percebam que eles podem participar em algum momento, tá certo? E aí, nesse outro formato que eu estava explicando, você tem lá um componente aqui com uma equipe, outro componente aqui com uma equipe, e você tem um tempo, e eles vão entrar. É muito legal, porque nesse momento, quando eles entram, eles precisam encontrar a moeda antes do adversário. Então veja que eles estão sob pressão. Nessa hora você tem várias possibilidades de ruído na comunicação, porque na agonia de conseguir fazer com que o seu colega se movimente mais rápido, eles acabam trocando os pés pelas mãos, falando rápido demais, não dando a orientação correta, e obviamente a pessoa que está ali vendada, ela também corre o risco maior de pisar numa bomba e ter que reiniciar. Então a gente começa a ver o quanto a pressão pode atrapalhar fortemente na movimentação dos colegas dentro do tabuleiro. Esse é o formato de aplicação do campo minado que eu também gosto bastante. Um terceiro formato que eu gosto também de aplicar e que eu sinalizei lá no início é quando você conecta o campo minado com alguma outra atividade. Imagina que eles tenham que montar uma torre, por exemplo. Então você espalha essas peças dentro do tabuleiro e eles têm, por exemplo, 15 minutos para encontrar essas peças e entregar para os colegas construírem a torre no formato que você pediu. Então você entrega lá no papel, desenhado mais ou menos a torre como você quer ou com as informações que você quer, e eles precisam construir nesse formato. Então cada componente, aí uma coisa que é legal é que você pode colocar vários componentes para entrarem no campo minado orientado por pessoas
pessoas diferentes. Aí você envolve um número maior de pessoas. Então é como se fossem duplas dentro desse grupo. Então entra uma pessoa vendada com alguém orientando, pegou uma peça, voltou orientado e aí passa essa peça para a equipe. Aí entra outra dupla, depois outra dupla e assim sucessivamente, movimentando um número maior de pessoas. Sempre com a mesma regra. Se tocar num cone que não tem nenhuma peça, volta para o início ou uma outra pessoa é colocada no local. Quando você coloca o tempo, isso faz com que tenha um risco maior das pessoas acabarem não conseguindo realizar essa atividade. Isso, obviamente, se você colocar tempos muito curtos. Se você quiser trabalhar elementos de trabalho sob pressão, é uma boa opção. Outra coisa, se você quiser mexer com resistência à frustração, é você colocar tempos muito apertados, onde invariavelmente existe uma chance deles não conseguirem concluir a prova. Então, como é que você trata isso no final? Gera um bom cabe. Como é que eles reagem, como é que eles ficam após não terem conseguido cumprir uma missão. Obviamente, você está falando ali de resistência à frustração. E esse é um elemento importante para ser trabalhado dentro de um time que, por exemplo, você quer que melhore elementos de motivação, engajamento, resiliência e de criatividade. Então pense qual é a competência primeiro que você quer trabalhar para você escolher a melhor variação de aplicação do campo minado. E aí, você gostou do campo minado como uma ferramenta legal de aplicação? Você já fez o campo minado? Já participou do campo minado? Fala aí, comenta para mim. Eu quero saber se você conhece e também se você já participou dessa atividade que é bem legal. Fala para mim também se você tem algum interesse de algum outro conteúdo para eu falar no do Game Ação, beleza? Forte abraço a você e até o próximo conteúdo. Tchau, tchau!